Boa tarde, diz. Boa tarde, Clécia Rafaela. Estou aguardando a minha primeira convidada da tarde entrar, que é a professora Ionan. Enquanto isso, aproveito para dar as boas-vindas para quem está chegando. Minha segunda convidada, que é a professora Dislene, já está aqui. Bem-vinda, Luísa, bem-vinda, Josi. Boa tarde para todos, todas e todes. Bem-vindo, Alfredo, LS Oliveira, Cris Paixão. Nós estamos aguardando já a Ionan está chegando para a gente começar esse bate-papo. Bem-vinda, Rita, bem-vindo, Ricardo. É muito bom tê-los aqui. Jéssica, bem-vinda. Ionan chegou, eu já vou chamá-la para a gente começar o bate-papo. Minuto. Ionan não está mais aparecendo aqui para mim. O que houve? Ionan caiu, parece que caiu. Deixa eu ver se eu consigo agora por aqui. Aqui. Vamos aguardar. Olá, boa tarde. Boa tarde, Maureen. Boa tarde a Tudo, todos. tudo Tudo bem? em paz. Deixa eu tentar Bem-vinda. desligar aqui. Tudo bem. Tudo bem, obrigada. Eu quero agradecer o convite para nós, né, do Glicando, IF Baiano. Com toda certeza é uma alegria muito grande fazer parte desse momento com vocês, com todas as pessoas que estão nos vendo, para ouvir falar das nossas pesquisas, das nossas leituras. Eu agradeço muito a você pelo Uhum. convite. Eu sempre Vocês gosto estão me que a ouvindo pessoa bem? comece. Tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Deem um sinal aí. Mas acredito que tá tudo bem. Eu sempre começo pedindo que a pessoa se apresente. Então, eu quero que tu fale um pouco da tua trajetória acadêmica, né? Até chegar às tuas pesquisas com o Baixo Sul, que é o tema de hoje. Por favor, a palavra é sua. Bem, meu nome é Ionan Carquejo Escarante, ou Ionan Escarante, como já fiquei conhecida, né? E eu sou formada em Letras pela UNEB, da UNEB Campus 5 de Santo Antônio de Jesus, com muita alegria, muito orgulho disso. Da época ainda em que a universidade era a Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus. Então, Santo Antônio é uma cidade vizinha aqui de Nazaré. Todos os dias eu me deslocava para lá. Enfim, e depois eu fiz uma especialização na UFES, em língua portuguesa texto, uma especialização. Depois, uma outra especialização que o Estado proporcionou para alguns professores que trabalhavam com formação de professores, que era o meu caso, eu trabalhava com magistério ainda, né? Na escola estadual, na rede estadual, aqui em Nazaré, no Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, minha segunda família também. E depois o mestrado na UNEB, surge uma oportunidade de fazer um mestrado na UNEB, um mestrado multidisciplinar, também no Campus 5, Santo Antônio de Jesus, um mestrado em Cultura e Memória e Desenvolvimento Regional. E nesse mestrado, meu trabalho foi voltado para um escritor aqui de Nazaré, muito importante, eu acho que uma das vozes mais importantes da nossa cidade, Anísio Melhor. Então, eu fiz um levantamento da vida dele, da obra dele, através do periódico O Conservador, que ele foi um dos criadores, e esse jornal circulou em Nazaré e cidades circunvizinhas de 1912 até 1948, quando Anísio Melhor deixou Nazaré, já muito doente, foi para Salvador e terminou seus dias lá. E depois, continuando aí essa minha busca pelos arquivos, essa minha procura por novos autores,
eu descobri, pesquisando sobre Anísio Melhor no Jornal Conservador, encontrei também uma escritora aqui de Nazaré, Madi Cruzoé, mas na época eu só via o pseudônimo dela, né? Na verdade, ela assinava muito o pseudônimo no começo da sua carreira como escritora. Depois, ao longo da vida, ela passou a assinar o próprio nome nos textos. Mas esse foi o meu objeto de pesquisa do doutorado, concluído em 2018 na UFBA, no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura. Né, na linha Mas de nesse pesquisa momento de tu já crítica. tá ganhando, né? Como é que entra aí o Glican nessa história? É bom porque as pessoas, a gente tu falou no início, eu faço parte do Glican. Pode ter gente aqui, eu tenho alunos meus que assistem, então não sabem Em o que é o Glican. 2011, em 2011, eu saí da rede estadual de ensino, passei no concurso do IF Baiano, fui para Itapetinga. Eu acredito que deve ter alguém de Itapetinga nos vendo. Um abraço caloroso para o IF Itapetinga. E depois eu consegui a minha remoção para Valença, porque pelo fato de residir em Nazaré, ficava mais fácil para mim, né, por questões familiares, né, também. Então, em Valença, o professor Gilson Antunes, professor doutor Gilson Antunes, nosso colega, estava fazendo com essa vontade está de aqui construir, assistindo. né? Meu abraço para Gilson. Um abraço para Gilson teve essa iniciativa, né, de construir, de nos convidar para formar esse grupo de pesquisa tão importante, né, para a literatura, a cultura do Baixo Sul. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou suspeita para dizer que é tão importante, mas é importante no sentido de que nós estamos, sim, fazendo um mapeamento de escritores, nós estamos sendo mediadores dessas vozes, né, do Baixo Sul, vozes tão importantes e que ficaram no esquecimento, muitas dessas vozes. Algumas estão ativas, né? Alguns dos nossos escritores da vela estão aí ativos, escrevendo divinamente, a exemplo de Araquém Galvão, de Otávio Mota, de Ricardo, do próprio Gilson, Raimundinho, Alfredo. Alfredo, né? Inclusive, está presente aqui e vai estar comigo no próximo sábado, na live, dia 15. Pois é. Então, todas essas questões, né, são importantes, estudar esses autores e ser mediadores dessas vozes. Então, essa é a importância do Glican. O Glican é um grupo de pesquisa de linguagens, né, culturas e ambientes do IF Baiano, Campus Valença, do qual agora eu faço parte desde 2013. Então, nós estamos juntos aí. Esse estudo de hoje que eu vou apresentar sobre a vida, a obra do escritor José Leone, da cidade de Aratuípe, faz parte desse mapeamento, né? Eu não posso dizer que Gilson, né, me apresentou o autor, porque eu sou de Nazaré e já tinha escutado falar dele, inclusive nessas minhas pesquisas em arquivos eu encontrei, por exemplo, um bilhete dele para a escritora Madi Cruzoé, que eu pesquisei no doutorado. Então, né, essa voz não é uma voz estranha para mim, mas estudar esse escritor foi algo novo, sim, porque eu não conhecia a sua obra, né, os seus trabalhos. Enfim, então hoje nós vamos falar sobre ele. E dentro do Glican, numa proposta que o próprio Vibaiano nos apresentou, no edital, esse edital foi de 2018, eu tive a oportunidade de apresentar uma proposta de pesquisa, né, uma chamada interna, PIBIC, Ensino Médio, financiado pela CAPES. Então, nós fizemos essa pesquisa, esse levantamento desse autor. Como assim? Além dos livros que ele publicou em vida, os 2 livros, né? Um deles está aqui, bem embrulhadinho, quero até mostrar rapidinho, viu? Tem que ser bem rápido para poder não gastar. Ele está carinho. Alguém chora baixinho, deu para ver aí? Esse aqui é de um amigo, né, José Carlos, que também é escritor, poeta aqui de Nazaré, José Carlos Sampaio Cardoso. Ele me emprestou esse material. Enfim, então, assim, além desse livro de poesia, tem um outro também, além de Alguém Chora Baixinho, tem também Entre o Amor e a Saudade, que eu não tenho o original, né? Eu ganhei isso aqui, por exemplo. Acho que eu não vou nem mostrar, porque não é o original, é melhor ficar quietinho, deixa aqui. Mas
O professor Gilson, por exemplo, encontrou tanto Alguém Chora Baixinho quanto Entre o Amor e a Saudade na Biblioteca Central da UFBA. Tem esses 2 exemplares lá. Então, se alguém tiver interesse em pesquisar, de repente está em Salvador, pode ser que, né, dê uma lida aí, enfim, buscar na biblioteca. Bem, então a proposta desse trabalho, dessa pesquisa, vamos voltar lá para a pesquisa, porque eu já falei aqui do livro, deixa eu seguir meu roteiro aqui, é melhor. Então, nós empreendemos algumas pesquisas em arquivos baianos, da cidade de Valença e aqui de Nazaré, e de Aratuípe também, que é a cidade natal de José Leôncio. Então, nós fomos buscar também, não só esses 2 livros que ele publicou, mas também os textos dispersos que ele publicou em jornais e que não estão nesses 2 livros, porque são 2 livros de poesia. E ele ficou conhecido, famoso aqui na região, como poeta, professor, poeta José Leôncio. Mas nós também queremos mostrar que ele foi cronista, que ele foi crítico literário, que ele foi jornalista, ele escreveu matérias muito importantes nos jornais. Alguns deles nós conseguimos cópias, né? Inclusive, eu queria agradecer ao professor Lamartine Augusto, aqui da cidade de Nazaré, que muitas vezes tem me ajudado nas minhas pesquisas, fornecendo material. Ele é um exímio colecionador da história, um exímio guardião da história da cidade, dos poetas, enfim, daqui do Recôncavo. Esse jornal, o Alvitre, por exemplo, é um jornal que é dirigido por ele. Até hoje, né? Já tem muitos anos. Pode repetir o nome dele? Deu uma falhada aqui para mim. O Alvitre. Não, o nome da pessoa. Não, a pessoa que dirige o jornal. Lamartine. Lamartine Augusto. Então, esse jornal, ele, desde a década de 40 que ele circula em Nazaré, até hoje. E acompanha as tecnologias. Inclusive, tem ele online, as pessoas podem fazer a leitura até hoje. E é o mesmo dono, o mesmo diretor, até hoje, que é o professor Lamartine, pesquisador nosso aqui da nossa cidade. Então, no Alvitre, por exemplo, tem vários textos de José Leôncio que foram publicados, né, por José Leôncio, e foram guardados por Lamartine. Então, ele nos cedeu para que nós pudéssemos verificar que outros gêneros ele escreveu. Também nós encontramos alguns textos dele no Jornal de Valença, e encontramos também no jornal O Grito, da cidade de Santo Antônio de Jesus. Desses aí, o único que ainda está em circulação é o Alvitre, que é até hoje dirigido pelo professor Lamartine Augusto. Então, qual é a importância de trabalhar com um escritor, né, como este? Né? Qual a importância de nós fazermos um estudo de um escritor que não se tornou tão conhecido, não entrou para o cânone nacional? A gente percebe que é justamente essa tentativa de corrigir, né, esse equívoco, talvez, né, a gente pode chamar assim, porque o que é que a gente entende como cânone? Né? O que é que a gente entende como cânone? Como clássico, como uma obra-prima em síntese, né? Os autores que a crítica considerou mais representativos para uma nação, mais representativos para um determinado lugar. E nós temos os nossos escritores tão representativos, né, para a nossa região do Baixo Sul, e eles precisam também ter essa mediação para que essas vozes cheguem às pessoas, e inclusive para aqueles que já faleceram, que já não estão mais aqui, que já não escrevem mais, que seus textos não caiam no esquecimento. Principalmente os textos que estão nos jornais, que o jornal é efêmero, nós sabemos que passada a crítica, passado o momento, o jornal vai ser, né, perdido, dispersado, enfim. Sim. Então, essa é a importância. Também, uma outra observação a fazer é que esse nosso estudo, ele também tem como base a filologia, né, a ciência e a filologia, através, né, dessa tentativa de resgatar essas obras, de dar visibilidade a esses textos. E também apresentar esses textos, digamos assim, de 2 formas. Nosso trabalho com esses textos de periódicos é justamente para apresentarmos 2 tipos de edição nós vamos fazer. Né? Uma edição interpretativa para aqueles textos monotestemunhais, ou seja, que a gente só tem aquele texto, não tem nenhum outro para comparar, não tem nenhuma outra versão do mesmo texto, não tem nenhum outro texto igual publicado em outro lugar,
com expressões ou com modificações autorais ou não. E temos também a edição crítica de alguns desses textos, porque, por exemplo, nós encontramos um poema, né, que está no jornal, e também ele foi publicado em um dos livros. Então, esse poema, no momento em que ele vai sair do jornal para o livro, esse processo de revisão, de refazimento do texto, ele é feita uma modificação. Então, nós temos que apresentar essas mudanças também autorais, e aí construímos essa leitura crítica do texto, apresentando essas modificações feitas pelo autor, ou às vezes pelo próprio editor do texto. Porque quando você envia um texto para uma editora, muitas vezes pode ser que, por uma displicência, por um problema técnico, alguma coisa pode ser modificada ali, né? Que fugiu do controle do autor. E depois isso pode ser corrigido, né? À luz da filologia, por um filólogo, por um estudioso crítico que vai fazer esse tratamento, digamos assim. Ou até da crítica genética, né, Ioana? Tem a crítica genética também que se dedica a isso, né? Sim, a crítica genética seria para fazer o estudo das rasuras dos textos, mas nesse momento a gente não vai fazer o estudo da crítica genética. Sim. Nós iremos fazer apenas o estudo crítico desses materiais. Bem, seguindo aqui, eu fiz um roteiro aqui, mas acho que ficou bem. Já falei do objetivo geral, né, que é justamente reunir os textos dispersos de José Leone, apresentar também os textos do livro, né, apresentar um pouco desse poeta. Acho que a gente não pode também deixar, não vou falar disso, não vou falar, né, dessa parte porque foi publicada, foi reunida em livro. Não, nós vamos tratar disso também, mas também desses textos. Então, vamos para frente. Eu tenho que estar ligado no horário aqui para não ultrapassar. Bem, tranquila. Dos objetivos específicos, eu acho que ficou claro também quando a gente falou a respeito de apresentar a biografia desse escritor, né, a partir da pesquisa desses acervos, coletar textos de jornais que ele publicou, nós já fizemos essa coleta, classificamos esses textos em relação ao gênero textual, se era crônica, se era carta, se foi hino, enfim. Realizar a leitura crítica desses textos, como eu disse, a partir da crítica textual, da filologia, fazendo essas leituras, né? Enfim, e apresentar um pouco também da fortuna crítica desse escritor. O que é que outras pessoas disseram sobre a sua obra? O que é que falam dele, né? Enquanto escritor, poeta, cronista, e reunir esses textos dispersos e as edições crítica e interpretativa num livro. Então, esse processo está chegando ao final já estamos organizando isso. Bem, uma coisa importante a falar, né, dessa minha paixão pelos acervos, eu separei aqui um fragmento, uma coisa bem pequenininha, que diz assim, que a pesquisa em acervos de escritores lembra o surgimento da ciência filológica, que, segundo Spina, 1994, nasceu do amor à poesia, voltada para a restauração, para o entendimento, para a explicação dos textos, do rico acervo da cultura escrita, né? Então, essa paixão pela poesia, essa paixão pela literatura que move o Glican, né? Que nos move enquanto professora de literatura, de língua portuguesa. Então, eu acho que está bem justificada aí a escolha de Leone, né, nesse processo aí, e junto com esse mapeamento de todos esses escritores do Baixo Sul. Então, foi também esse amor à poesia que tornou possível essa busca, né, esse trabalho sobre esse autor. Eu queria, inclusive, falar a respeito desse trabalho que não foi feito somente pelas minhas mãos, né? Eu tenho também 2 alunas, hoje egressas do IF Baiano, bolsistas, que é Marina Argolo e Ayala Conceição, que muito colaboraram nessa classificação, nessa separação, nas discussões, participando muito, né? Já que foi um projeto de pesquisa, eu tive uma bolsista e uma voluntária, e ambas, né? E chegou uma hora que a gente não sabe mesmo quem é a bolsista e quem é a voluntária, porque, graças a Deus, elas cooperaram de todos os dias. Com certeza. Bem, vamos voltar aqui para frente, dizer também que nós nos apropriamos de alguns estudos, né, de alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de crítica textual, apresentado por Luiz Fagundes Duarte, né, o conceito de edição crítica, né, que é fazer o estudo de textos que tem mais de um testemunho, com modificações, mostrando essas modificações, e também da edição interpretativa, né, que é de um texto que você vai fazer correções ortográficas, de repente uma pontuação, uma vírgula, um ponto que saiu fora do lugar, enfim. Então,
né, esses conceitos nós trabalhamos com base nas discussões de Luiz Fagundes Duarte, né, nessas concepções dele. Bem, como eu falei, né, nós tivemos, a pesquisa foi feita em jornais, né, o Alvitre, o Grito, né, e o jornal de Valença, né, o jornal de Valença. Uhum. Então, alguns desses textos foram localizados nesses jornais. Então. O projeto, inicialmente, foi chamado de Cantos de Dor e Solidão Bahia, uma proposta de edição crítica da produção literária de José Leone, nascido em 1907 e faleceu em 1983. Dispersas em jornais baianos. Depois, nós já chegamos a uma outra... Como nós encontramos todos esses textos, não só os textos que falam de dor e solidão, né, porque inicialmente nós conhecíamos o poeta José Leone trabalhando muitos temas, né, dor, solidão, e a gente vai falar disso já já, rapidinho aqui, só para chegar nessa parte, por que a gente modificou o título, né, do livro, a gente vai ter um outro título. Então, nós vamos colocar José Leone, um escritor multifacetado, edição de textos dispersos em jornais baianos, porque realmente nós descobrimos que ele escreveu muito mais, né, gêneros do que nós imaginávamos. Então, essa descoberta, né, é claro que o livro ele tinha que ter esse olhar mais amplo sobre a escrita dele. Uhum. Bem, José Leone representa uma geração de pensadores baianos do século XX, e recuperar esses textos, né, apresentar a sua vida, compartilhar isso, né, para a sociedade, não só de Aratuípe, mas para a Bahia, acho que corrigir esse processo de esquecimento, de ostracismo, que essas obras, que esse material que ele escreveu ficou, né, ao longo da história. Enfim, então, vamos para frente, deixa eu ver aqui. Bem, alguns depoimentos, por exemplo, bem interessantes, nós vamos colher para falar um pouco sobre quem foi, né, José Leone. Ele foi professor, inclusive ele ensinou também na cidade de Valença. Então ele trabalhou como professor em Valença, em Aratuípe, a sua terra natal, e em Nazaré. E eu encontrei num folheto do centenário de seu nascimento, né, uma homenagem que foi feita na cidade de Aratuípe, um depoimento riquíssimo sobre o professor José Leone, de um senhor chamado Américo Brito, aqui de Nazaré, muito conhecido dos pesquisadores, dos estudiosos, dos pesquisadores aqui da cidade. Que ele diz assim, eu recortei esse trecho, vou pedir a licença só para ler rapidinho. Ingressei na escola normal, educandário de Nazaré, integrando-me à turma da série intermediária. Lá estava o respeitado e às vezes temido professor de português, famoso pela competência, e também pelo extremo rigor que imprimia às atividades pedagógicas. Sério, voz pausada, objetivo na transmissão do conteúdo da matéria a seu cargo, logo prendia a atenção de todos. Uma coisa que me chamou a atenção na fala de Américo Brito, que tem outro recorte que ele fala aí, é que ele movimentava a cidade com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, promovia pequenos seminários e sempre assim, expondo isso para a cidade inteira, né? Isso nos lembra muito alguém que gosta um pouco dessas coisas aí. Então, José Leone, ele não se limitava também a ensinar só a língua portuguesa, ele também estudou psicologia, também era autodidata, né? E diz que ele ilustrava as aulas com acontecimentos reais, com coisas do cotidiano. Então, algumas coisas, segundo Américo Brito, eram fruto da sua fértil imaginação. Às vezes mas parecia tão real, né? Enfim. Também uma curiosidade sobre José Leone é que ele aqui, na cidade de Nazaré, sempre existiu o sistema de alto-falante. Até hoje nós temos, né? E ele, habitualmente, lia textos, né, literários nesse serviço de alto-falante, levando as pessoas, né, a literatura, enfim, a cultura. Foi secretário de Educação daqui de Nazaré e também, né, foi membro do Conselho Estadual de Educação. Então, foi alguém que militou também, que lutou pela melhoria, né, da educação, né, no nosso estado, na nossa cidade, aqui no Recôncavo, no Baixo Sul também. Bem, ele foi fundador do Ginásio Municipal Rocha Pita, na sua cidade natal de Aratuípe, e
além de professor, ele também foi músico. E ele fez parte de importantes filarmônicas aqui da região, no Baixo Sul, em Aratuípe, né? Ele fez Eu preciso parte da dizer uma coisa, filarmônica. Ana. Ana, a gente precisa marcar aqui uma coisa muito importante. Galvão está assistindo. Euzedir está aqui e disse que Galvão, que prazer, viu? Que prazer te ter aqui assistindo a minha live. E assistindo a Ana, nós estamos extremamente emocionadas. Euzedir e Galvão, muito Emocionadas. obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Um grande Um abraço, abraço. Galvão. Um grande abraço, Euzedine. Um grande abraço, uma alegria imensa para nós, a presença de vocês aqui conosco. Bem, então, além de músico, né, ele também foi, né, militar condecorado. Eu achei interessante isso, a gente descobriu, fazendo a pesquisa também. Ele foi condecorado por sua atuante participação nas revoluções de 1930 e 1932, das quais participou como integralista. Serviu na 6ª Região Militar em Salvador e serviu no Rio de Janeiro também. Então, foi fundador também do Centro Espírita da cidade de Aratuípe, que até hoje está de pé, com os trabalhos acontecendo. E, em vida, ele só publicou 2 livros, mas ele deixou 2 livros, né, uma novela e um livro de poesias, sem publicar, ainda estão inéditos. Eu recentemente conversei com a filha dele, Ana Rita Leone, se ela estiver conosco, um abraço, né, se alguém puder também encaminhar esse abraço para ela. Ela me disse que tem vontade de publicar esses 2 livros inéditos dele, né? Então, vamos aguardar, quem sabe a partir de agora, com esses trabalhos, com essas discussões, ela seja encorajada também a trazer para as pessoas esses livros, né, desse poeta incrível que foi José Leão. Bem, os livros, um romance, eu falei, né, mas não disse o nome, A Mulher que Não Podia Amar, e o livro de poemas Fronteira da Saudade. Então, como eu disse, né, uma das vozes mais importantes do Baixo Sul da Bahia, uma das vozes mais fortes, que ecoou aqui entre nós. E vou falar um pouquinho rapidamente dos romances, dos livros Entre o Amor e a Saudade, que foi o primeiro livro dele, né, foi publicado em 1962, é composto por 34 poemas, e foi dedicado para alguém, para um amor, que ele não pôde revelar, né? Então ele diz assim, né, na dedicatória: na sombria paisagem de minha vida existe alguém cujo nome eu não tenho o direito de pronunciar. Então esse amor não correspondido inspirou muito de seus poemas, né? E no prefácio também, né, que ele mesmo escreveu, é bem interessante esse sua pessimismo, essa dor presente o tempo inteiro nos seus versos, e ele diz assim: só poderão entender, as almas torturadas é que poderão entender o seu livro, o seu texto. Os corações infelizes só poderão entender os insatisfeitos, os revoltados, os desencantados. Então ele escreveu esses versos e diz assim: escrevi esses versos para aqueles que deixaram um rastro de lágrima no caminho de suas vidas. Então, alguém, né, entre o amor e a saudade, essa agonia, né, presente nos versos que ele nos apresenta. Então, a tônica, né, dos seus versos são esse sofrimento amoroso, o pessimismo, a tristeza, as queixas, as despedidas, a morte, né, a melancolia, uma atmosfera negativa também. E aí a gente percebe isso já nos títulos dos poemas. Não há felicidade. Quem viu a mocinha triste, né, despedida, enfim, então são vários textos e merece destaque também algumas expressões, algumas palavras que ele se utiliza ao longo do livro nos textos, né? Que são bem comuns. Lágrimas, sombra, drama, tumular, né? Sombria, tristeza. Então são expressões muito recorrentes em todos esses poemas. E esses poemas, eles parecem dialogar entre si, né? Ou parecem ter nascido de uma mesma dor, de uma mesma perda, ou de uma perda parecida, né? Como, por exemplo, eu te destaquei aqui 2 textos, História Triste e Despedida. Em História Triste, gente, a história é triste mesmo. Parece que é escrita de uma forma que nós somos transportados para aquele lugar, para aquele momento que o sujeito lírico está nos demonstrando no texto, nos versos. Muitos anos se foram. Entretanto, preciso ainda sufocar o pranto.
Se acaso evoco o templo azul celeste que suas mãos, um sonho de leveza e de esplendor, em prece ergueram para o nosso amor, e que o destino, em trágica ironia, sobre nós mesmos desmoronaria. Tanta meiguice havia em seu olhar, em sua voz havia tal doçura, que eu lhe chamava, às vezes, a brincar, minha Nossa Senhora da Ternura. Mas, certo dia Maria adoeceu. Sobre a linda moldura de seu rosto moreno, uma sombra desceu. Uma febre insistente o corpo lhe queimava, e uma tosse importuna os pulmões torturava. E aquelas faces tão lindas se fizeram tão pálidas, se tornaram tão frias e reticentes. Aí ele acaba assim, deixa a gente assim. Alguém está Em falando aqui, despedida, Terezinha. Desculpa, Terezinha dessa que está dizendo Terezinha que não são características da segunda fase do romantismo. Isso, a gente observa nesses textos traços, né, ultrarromânticos, tais como os textos de Álvares de Azevedo, por exemplo. Aquele sofrimento amoroso, o pessimismo, a morte circundando ali. Né? Esse romantismo, esse ultrarromantismo tardio. Né? Alguns traços, sim. Assim como também percebemos alguns traços simbolistas. Ele se utiliza de muitos símbolos e de muita musicalidade. Às vezes, os seus versos parecem música para os nossos ouvidos. Despedida é muito parecido com esse outro poema que eu li agora. Né? Despedida. Aquela tarde tumular e fria, tristonhamente fria e tumular. Quanta saudade em teu olhar havia. Ao ver-te assim tão pálida e sombria, olhos perdidos na extensão do mar, meu coração a palpitar, sentia o punhal da tristeza a transpassar. Então, assim, ele carrega algumas características, né, de escolas literárias que estão distantes, porque, afinal de contas, ele escreveu em 1960. Mas ele traz, aí Gil está até falando aí, ó, ele traz elementos, características, né, de outras escolas literárias lá do final do século XIX. Então, a gente tem o romantismo aí presente, algumas coisas do romantismo, a gente tem coisas do Álvares de Azevedo, inclusive um prefaciador do outro livro dele, do Alguém Chora Baixinho, que foi um outro poeta aqui de Nazaré, José Bonfim, ele fala isso, ele compara os versos de Leone aos versos de Álvares de Azevedo. Então, que é do ultrarromantismo, né, do romantismo brasileiro. E temos também, até Gilson falou aí, eu vou falar dele aqui agora, porque eu tenho uma citação de Gilson, que foi lançado no jornal, né, de Valença, Horizontes da Crítica. Olha aqui, eu tenho aqui, vou devolver o Gilcinho, tá aqui guardado. Gemido triste de quem sofre e cala, as lamentações poéticas de José Leão. Então ele nos traz, né, Gilson nos traz também uma coisa interessante a respeito de Entre a Dor e a Saudade, né, que ele nos apresenta. Gilson diz o seguinte, que há nessa poética do desencontro amoroso um verdadeiro conflito entre Eros e Thanatos, entre o amor e a saudade, que há verdadeiramente a luta renhida do Deus da morte, desfazendo uniões e destroçando todo o laço de amor. E os poemas desse livro têm fortes ressonâncias românticas, né? A gente estava falando sobre isso agora. Tem o lirismo amoroso, a forma de tratamento da mulher, né? É muito respeitoso, comparando, por exemplo, a Nossa Senhora, ela é Nossa Senhora da Ternura, né? Então, essa idealização amorosa, amor platônico, né? Gilcinho publicou, gente, no Valença Agora, viu? Esqueci de falar isso. Lembrou aqui. Então, foi no Valença Agora esses textos, nesse Horizonte da Crítica, no texto do jornal Valença Agora, que eu também já tive, né, o prazer também de publicar sobre alguns escritores aqui do Baixo Sul. Bem, voltando aqui agora a uma outra característica de uma outra escola literária, outro movimento literário do final do século XIX, que é o simbolismo, nós também encontramos ecos do simbolismo, traços do simbolismo na sua obra. Como, por exemplo, no texto Sino Partido, né? As palavras, elas se organizam dentro de teias sonoras, eu coloquei isso no meu texto, porque elas se organizam de uma forma que faz com que o texto pareça mesmo música. Né? Essa musicalidade presente, a partir das aliterações, das assonâncias. Por exemplo, a palavra sino nesse poema, ela é repetida 5 vezes.
Parece que o sino está ali, né, badalando na nossa mente, né, esse sino partido, esse som triste, né, nos faz visualizar a situação, enfim. Então, eu vou só ler um trechinho de Sino Partido para a gente entender isso, a presença do simbolismo também na obra de José Leônio. Meu coração é um sino abandonado, que se partiu de tanto badalar, numa igrejinha muito velha e triste, em que nenhum fiel vai me rezar. Nos domingos de outrora, a capelinha de luzes e de flores se vestia, e a voz do sino em notas de cristal, por sobre os campos verdes, se perdia. O amor era o sineiro que fazia vibrar o sino em notas festivais. Mas o sineiro adoeceu, e agora, na capelinha, não se reza mais. Então a gente percebe, né, esse sentimento da tormenta, e ao mesmo tempo ele se mostra, esse eu lírico, esse sujeito lírico, ele se mostra conformado com o sofrimento e também se mostra atormentado com esse sofrimento. Afinal, essas badaladas, o sino, né, isso tudo mexendo, né, com a cabeça dele aqui. Gil está falando, meu coração é um balde derramado. Fernando Pessoa. Gilson colocou aí. Então, né? Mas também a gente pode dizer que também há erotismo, há sensualidade também na obra de Leone. Por exemplo, o poema Beijo. Beijo é grito da carne, é alucinação de todos os sentidos, na flama do prazer ardendo, confundidos, delírio, sensação do instinto alvoroçado. Então, ele nos surpreende, né, a cada poema, né, a cada verso. E sobre o Alguém Chora Baixinho, o segundo livro do escritor, né, nós temos esse anjo aqui ilustrando a capa, esse personagem da mitologia greco-romana, esse símbolo do amor, umas flechas que ninguém sabe para onde é que elas estão apontando, mas apresentam, acho que já representam as incertezas. Gilson colocou mais uma coisa aqui, ó. Meu coração. Não, o de baixo, perdão. Dialogam com o primeiro verso desse. Não, peraí. Tinha outro. Ah, meu coração é isso. Meu coração. Eu não estou conseguindo pegar o comentário. De Oscar Pinheiro aqui. Peraí. Meu coração é um balde derramado. Não, meu coração é um cansado. Oscar Pinheiro. Aí ele falou que dialogam com o primeiro verso desse poema. Perdão. Olha só, de repente a gente vai fazer aí um trabalho em conjunto, viu, Jucinho? Você com Oscar Pinheiro e eu com Leone, para a gente trazer esses elementos aí. Mas é bem interessante, né? Esses autores que escreveram, parece que em épocas, né, próximas, assim. Não, e aí, rapidinho, antes de tu ler o próximo, tinha um comentário lá do início, do Ricardo, mas que eu acho que fecha com tudo isso. Quando tu estava falando da questão do cânone, né? E aí o que o Ricardo disse, eu também me pergunto, mas a gente meio que já sabe a resposta. Ele disse assim, existe só um cânone e diversos cânones, né? A gente não teria o cânone do Baixo Sul, por exemplo, o cânone do erotismo, o cânone da fantasia. Eu acho que existem diversos cânones, né? Mas a gente se pega sempre naquele primeiro que é o da tradição, né? Uhum. É um cânone mais tradicional. Tradição. Isso. A gente percebe isso. José Leone aqui, ó, nesse segundo livro, o prefaciador do livro é um outro poeta aqui de Nazaré, chamado José Bonfim. E ele disse assim, José Leone faz versos naturalmente, por uma necessidade psicológica, como o pássaro voa, porque nasceu para liberar-se no azul incomensurável da amplidão. E aí ele começa a associar a sonoridade dos versos de Leone com a sonoridade dos versos de Olavo Bilac, né? Traz os traços trágicos e satíricos associados ao pessimismo, né, que estão presentes nos escritos de Álvares de Azevedo, tudo isso, né, José Bonfim fala no prefácio desse livro aqui de José Leone, Alguém Chora Baixinho, que já é o outro agora que a gente vai estar falando aqui. Enfim, então, eu acho que essa ideia, né, o amor é sempre o protagonista, o amor não correspondido, né? O texto de Leone, os textos são carregados de intertextualidade também, né? Alguns textos trazem releituras, por exemplo, Gênesis, nesse livro, né? Traz o amor como protagonista, mas faz também uma releitura de parte do texto bíblico da Gênesis,
né? Percebe-se também esse ultrarromantismo tardio nesta obra, né? Então, Gilson está dizendo aí que no texto que ele escreveu para a revista organizar e no trabalho que eu estou organizando, Leone vai entrar como cânone do Baixo Sul. Devido a essas características, a qualidade dos seus versos, né? Eu acho que isso tudo justifica o nosso trabalho. É isso, a essência do que a gente está fazendo, a motivação é isso, né? Um trabalho, uma escrita como esta merece, né? O estudo crítico merece figurar, sim, no cânone da literatura, merece sim, esse trabalho é importante por conta disso. E muitas outras vozes, nós vamos mediar essas outras vozes também, para que elas também figurem nesse cânone, sejam estudadas, apresentadas em outros espaços também, em outros lugares, em outros estados, ou fora daqui, né? Então... No México. No México, já estou aqui pensando. Bem, o poema Vida, né, o primeiro soneto deste livro, o sujeito poético também apresenta constantes contradições, né, coloca as antíteses muito presentes, muito fortes no poema Vida. A vida está entre gargalhadas, dias de luz e noites tenebrosas, né, repletas de pranto e de desespero. Então, a presença de antíteses aí traduzem esse conflito interior vivido por esse sujeito poético. Então, é sempre esse conflito que a gente vai perceber, né? A vida é inconstante, ela é volúvel, ela é traiçoeira, né? É nesse sentido aí que a gente percebe, o mote, né? Para revelar a dor que ele sente, enfim. Então, nós temos aqui, eu vou só mostrar rapidinho um poema aqui dele, desse livro. Desespero. Tu nunca hás de poder imaginar que caminhos estranhos palmilhei, depois que no momento de loucura o nosso grande amor renunciei. Alta noite, desperto em sobressalto, ouvindo-te bater a minha porta. Levanto-me e a rua é tão deserta que a cidade parece já estar morta. Muitas vezes vagueio pelos campos, buscando um lenitivo à minha dor, mas ouço-te a voz em cada fonte e veio-te o semblante em cada flor. Então, esse desespero, essas expressões, né, de desespero, de incômodo, de sofrimento, de dor, elas estão presentes em 2 livros, né, de poesias que ele escreveu. E esses traços simbolistas, traços românticos, ultrarromânticos, nós percebemos aí os símbolos, a presença deles, né, trazendo as suas agonias sendo expostas a partir desses símbolos. Mas ele não só escreveu poesias, ele não só viveu esse tormento, né, não só apresentou para nós essa voz lírica atormentada. Ele também foi crítico literário, eu falei, né? E eu gostaria de dizer, por exemplo, no jornal O Alvitre, ele escreveu sobre Cruz e Souza, né? E ele diz quem foi Cruz e Souza, que foi um poeta negro de Santa Catarina, um lutador incansável, que a vida foi um combatente sem tréguas, que ele lutava contra os preconceitos raciais, que ele lutava, né, contra os invejosos do seu talento, né? E a gente percebe a atualidade, né, dos temas que ele apresenta nas suas crônicas, nos seus textos críticos. E ele também escreve tanta coisa que é tão, infelizmente, ainda é tão atual, né? Como, por exemplo, o texto, a crônica Carta ao Estudante Pobre, que nós também localizamos no Alvitre. Esta mensagem de afeto é para você, estudante pobre do Brasil. Qualquer semelhança com a realidade, hein, com a atualidade, não é coincidência, né? Para você que eu vejo passar, né, diariamente com alguns caderninhos muito usados debaixo do braço, porque não tem dinheiro para comprar livros. Eu sei que muitas vezes, depois das aulas, você regressa para a sua casinha, perdida num canto de rua, com o espírito cheio de sonhos maravilhosos e o estômago vazio de alimento. E aí ele vai trazendo esse perfil desse estudante pobre, né? Dessa pessoa que apesar dos grandes conflitos que vive, internos, externos, do meio em que vive,
né? Essa alma adolescente, ela busca, ela anseia voar. E aí ele coloca ainda, né? Mais ensinamentos nesse texto, quando ele diz, né? Que esse estudante, que ele não desista, né? E ele diz, eu sinto as lágrimas, que ao fim do ano correm ardentes por suas faces emagrecidas, sabendo que foi reprovado. Apesar de haver estudado tanto, enquanto os filhos de certos políticos, em evidência, com discípulos seus, a quem muitas vezes você ensinou, passaram obtendo notas altíssimas. E ele fala dessa desigualdade, da vida que essas pessoas, né, esse estudante pobre precisa levar. Lá fora da escola ele também tem trabalho, ele também tem outras ocupações, e precisa dividir isso, né, com o estudo. E aí é que reside o seu fracasso. Então é tão atual a obra de Leone, e esses textos tão incríveis estavam dispersos em jornais, necessitando da nossa leitura, do nosso olhar, que nós fôssemos mediadores dessa voz tão atual. Josi estava dizendo aqui que tu é apaixonada por Leone, que não adianta. Porque Kézia disse que tu declama com uma paixão, né? Kézia, perdão, disse que tu declama com uma paixão, e aí Josi disse, não adianta, né? Apaixonada e não esconde. Acaba acontecendo isso comigo toda vez que eu me envolvo com um escritor, meu Deus. Eu não sei o que é isso. Bem, nós temos ainda, né, nós localizamos, eu nem falei a quantidade, né, de textos, já fui logo apresentando os textos, afobada, com medo de não dar tempo. Não, na verdade, a gente tem, né, aqui mais uns 5 minutos, viu, para encerrar por aí. Então eu tenho que adiantar. Mas aí qualquer coisa, se precisar, volta para terminar. Ele não vai se importar. Tu volta só para... É só para o Instagram não cair, entendeu? Aí eu consigo salvar. Entendi. E volto. Então vamos lá. Então nós temos... eu nem, deixa eu ver, acho que eu passei direto aqui, mas deixa para lá. Depois eu posso voltar para essa parte aqui. Bem, então assim, uma outra coisa, né, importante também que eu vi aqui é Geografia da Fome. Geografia da Fome foi publicado no jornal Grito, em 1954, uma crônica. Ele fala sobre a popularização do livro Geografia da Fome, que é um livro escrito por Josué de Castro, né? Representa para o autor um significativo marco, já que a obra é também de grande importância para educadores e pais. E aí ele fala sobre os casos de subnutrição, de fome ao longo do território nacional, principalmente na região amazônica e no sertão nordestino. São esses dois pontos que em 1954 ele vai trazer. E a gente percebe a atualidade dessa discussão, né? E mostra como ele apresenta um desenvolvimento, um estudo crítico desses textos, fala também, né, apresenta também uma crítica sobre esse livro, Geografia da Fome. E, enfim, eu acho que é muita coisa rica para ser explorada, não só por nós que estamos fazendo essa edição crítica, mas outros escritores, né, outros pesquisadores podem se debruçar sobre a obra de Leone, José Leone, para fazer outros estudos, outras análises, né, outras áreas do conhecimento podem, né, abraçar esse escritor. Então, acho um desperdício, uma dor muito grande esse material está arquivado em arquivos particulares, em bibliotecas públicas, ali perdido sem nenhum sentido. Mas a partir do momento que a filologia traz esses textos, né, que a crítica textual traz esses textos, apresenta esses textos para o leitor, seja ele leitor especializado na crítica filológica ou não, né, eu acho que é esse o nosso papel, eu acho que é isso que é importante, é fazer isso, né, trazer isso. Acho que é um desperdício mesmo, deixar isso lá nas gavetas. Né? Eu acho que a gente tem que agir como um arqueólogo e sair escavando as coisas para poder trazer à tona isso. Mostrar a riqueza. Tem também... A riqueza literária da região que... Tu sabe que eu fui dar um curso lá no Rio Grande do Sul, e aí eu levei algum dos autores aqui de Valença, né? Ricardo me ajudou nesse sentido, né? Fiz um percurso da literatura de Valença até chegar na ocupação cultural que eu pesquisei no pós-doutorado. E as pessoas ficaram impressionadas, Ioná, mas existe tudo isso no interior da Bahia? Quer dizer, sabe, a gente precisa, acho que o nosso papel como profissionais realmente é como tu disse, é esse, né?
É levar essa literatura, mostrar essa riqueza literária. Né? Eu fico feliz que as pessoas estejam envolvidas, né? Eu estou vendo os comentários aí, Terezinha está aí vibrando. Eu fico feliz, né? Eu acredito que então outros vão ser feitas outras leituras, né? Trazer esses textos, a importância é essa, né? Para que outras leituras também sejam feitas. Em Augusto dos Anjos, é um texto também, né, de crítica que ele escreveu no Alvitre, em 54, o autor discorre acerca da vida turbulenta desse escritor pré-modernista. Então a gente percebe outras leituras, né? As leituras que ele fazia, os estudos que ele fazia também, e isso deve ter, com certeza, contribuído para a sua escrita, né? Nesses processos de intertextualidade que ele faz nos seus textos, enfim. Outro texto importante também, Discriminação Racial, que ele apresenta também no Alvitre, em 56. E em 1956 ele traz um texto muito interessante chamado País dos Escândalos. Os escritos jornalísticos dele, né, são marcados também por temáticas políticas e sociais. Então, quando a gente pensou que ele ficou só lá no ultrarromantismo, qualquer fechado, semelhança não era coincidência. Qualquer semelhança fugindo das... Isso. Ele não agiu como os românticos, ele não fugiu assim das coisas e pensou só nele, não ficou só preso ao seu sentimento, não deixou só o eu lírico, o sujeito poético falar, mas ele permitiu também, né, outras leituras, ele mostrou também outras coisas, ele olhava para o outro, ele tinha essa preocupação com as questões sociais, né? E a gente percebe, esses autores todos que ele fez aí, Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, né? Essas leituras que ele fez, esse escritor que escreveu Geografia da Fome, todos eles devem ter influenciado na sua produção, né? Na sua construção, na construção da sua poética, enfim. E a crônica intitulada País dos Escândalos, ele comenta alguns casos que estavam estampados nas capas de jornais da época, né? Um dos mais significantes, um dos mais significantes escândalos que ele fala nesse texto é sobre a exportação de minérios, né, importantíssimo na produção de energia nuclear para os Estados Unidos, com um preço lá embaixo, fixado pelos próprios compradores, os próprios compradores lá dos Estados Unidos que diziam por quanto é que iam pagar. Então, esses acontecimentos não se restringem apenas ao âmbito nacional, ele também trazia leituras, né, de questões internacionais, de questões fraudulentas, né, e mostrava, enfatizava, né, que o rico cada vez estava ficando mais rico, enquanto o pobre, né, estava lá na Geografia da Fome, está lá no outro texto que eu falei inicialmente. Então, a importância, né, da discussão, do texto dele, das coisas que ele trazia nessas crônicas, desses textos críticos. Então, a contribuição muito grande para a literatura da época, para a cultura da época. José Leone é alguém que realmente merece toda a nossa atenção, né? É como disse Gilson, é um clássico, né? É um clássico do nosso Baixo Sul, né? Eu acho que ele é o cânone, ele já é um autor canônico, como disse Gilcinho, né? Ele como crítico literário, ele já, né, bateu o martelo aí. E a gente vai seguindo mesmo, porque, de fato, temos que reconhecer as qualidades desse escritor. Galvão topou fazer uma live. Galvão topou fazer uma live. Que maravilha! Que notícia maravilhosa! Nós vamos fazer num dia extra, Jussi. Nós vamos fazer essa live. Logo, logo. Bem, e também eu não podia deixar de falar, né? Ele também escreve um texto crítico sobre Anísio Melhor, né? O autor, né, que eu pesquisei lá no mestrado. E que vai ter um livro recente daqui uns dias aí, com fé em Deus, lançado aí por mim. Já está demorando demais, tem que adiantar com isso. Então, ele fala, né, que ele redige uma rica homenagem ao poeta nazareno, enfatizando seu caráter, o seu trabalho em relação à educação, à sua inteligência, à sua bondade, né, por ter ajudado tantos jovens aqui em Nazaré, com a fundação lá com a organização de uma escola técnica, né, uma escola que no horário posterior às aulas tinha curso técnico, alfaiataria, uma série de coisas. Então, o autor relembra a infância, né,
ao lado desses companheiros, né, de Anísio Melhor também, que certamente inspirou, certamente colaborou para ele fez essas leituras, né, e também, de certa forma, ele traz coisas, né, características da obra de Anísio Melhor para a poesia dele, para a crítica dele, que Anísio também foi crítico literário, Anísio também foi cronista, né, foi jornalista. Então, eu acho que essa intertextualidade, esse envolvimento dele com outros gêneros, esse trabalho dele é muito rico. Enfim, eu acho que a gente... eu não sei como é que está aí agora, né? Não, nosso tempo está quase encerrando, mas vamos fazer assim. Eu vou fechar, tá? Eu vou salvar a Eu live e poderia em dois fazer, minutinhos. poderia, poderia fazer as considerações finais logo, não pode? Ah, Cai, é? então vá para. Não, ele cai. É que na verdade, assim, são 16h56. Ele cai quando for 16h59. Por isso que eu prefiro fechar. Eu volto, tu faz as considerações finais e eu chamo a Dislene, pode ser? Tá, como você quiser. Se quiser fazer agora em 3 minutos também, acho que dá, porque eu já falei muito. Eu faço em 2 minutos, aí eu te agradeço imensamente, tá, pela tua disponibilidade em estar aqui, tá? E por todos esses conhecimentos que tu nos passaste para essa aula, né? Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. Agradeço imensamente, Maureen, a você, né? Você faz parte também do nosso Glican, tem colaborado bastante, tem promovido esses encontros, que eu acho fantástico isso, porque não adianta a gente pesquisar e ficar só também engavetar tudo, né? Ou só apresentar nos seminários, que são tão fechados, né? Nesses congressos que nós participamos. Eu acho que esse e-mail aqui, esse momento aqui, é muito importante para socializar a obra de José Leone, para aqueles que são especialistas em literatura, para aqueles que não são, para aqueles que amam Nazaré, amam Aratuípe, amam o Baixo Sul, né? Então, eu acho que essa importância é muito grande desse trabalho que a gente está fazendo, que você está fazendo, nos dando essa oportunidade. Então, eu quero dizer, né, da importância, eu acho que ficou muito clara a importância desse escritor multifacetado, esse escritor que dedicou boa parte de sua vida à cultura e à literatura, né, do Baixo Sul da Bahia, de Aratuípe e de Nazaré, porque ele viveu também aqui, ele também foi professor aqui na nossa cidade. Ele representa essa geração de pensadores baianos do século XX que necessita ter esses textos recuperados, né? Principalmente esses textos que estão dispersos. Então, a apresentação da sua vida, o compartilhamento da sua obra com a sociedade baiana, com a sociedade, com o país, né? Porque o que ele escreveu não foi só restrito ao Baixo Sul, só restrito ao Recôncavo, mas a várias questões políticas, sociais, econômicas do nosso país, e não só a poesia, não só o ultrarromantismo, não só o simbolismo, mas tantas outras tendências aparecem nos seus textos. Então, eu quero dizer da minha alegria de poder falar hoje sobre José Leone, deixar aqui o meu abraço para Aratuípe, para as pessoas de Aratuípe, para os amigos de Aratuípe, para a filha dele, Rita Ana Leone, para os meus colegas que estão aqui, que me apoiaram, Gilcinho, você, né, Gislene, que vem agora, Josi, todo mundo que participou desse encontro. E eu estou bastante feliz de poder falar um pouco disso. Mandar um abraço também para minhas bolsistas, a Ayala, mandar um abraço para Marina Argola, aqui de Nazaré, que é minha conterrânea, e um abraço também para minha família que está participando ali, minha filha acho que está assistindo também. Maria Argola. Obrigada, Tainá, minha irmã, então um beijo para vocês, obrigada, viu? Beijo, beijo. Eu vou encerrar, gente, e volto em 2 minutos, tá bom? Para a gente poder continuar com Dislene. Fiquem aí, eu já estou voltando. Obrigada, Ionan. Obrigada também, Mauro.